Olá, queridos, bom dia, graça e paz para você nessa manhã, amém? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos nesta manhã, né? Já vai dar 9 horas e eu queria deixar uma palavra para você nesta manhã. Um bom dia a toda a igreja, toda a membresia, em nome do Senhor Jesus, de toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, nossa irmã Marilza, né? Que está enfermo, nosso pastor Neivan, nosso pastor Neivan, eu tive com ele ontem, né? E é assim, né? A obra de Deus é desse jeito, né? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que Deus venha, eles possam recuperar o mais rápido possível. Mas eu queria deixar uma palavra para você, rápido e breve, em nome do Senhor Jesus, que o tempo é curto, né? Nesta manhã, a hora passa rápido. Um abraço mais uma vez, quero mandar um abraço para Lauro de Freitas, Bahia, nosso diácono Hélito, nossa irmã Lena, Pernambuco, que Deus abençoe. Marilete, né? Marilete, lá também de João Pessoa, que Deus abençoe João Pessoa. Calcaia, Ceará, irmã Linda, que Deus abençoe. Irmã Lidiane, Ceará, irmã Ana Paula, Ceará, e os demais irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, rápido e breve, Atos capítulo 13 para você, versículo 2 e 3, Atos 13, 2 e 3 para você, que diz assim, Atos 13 e 2, que diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra o que os tenho chamado. Versículo 3: então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Queridos, mais uma vez para você aqui, ó, Atos 13, 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra o que os tenho chamado. Versículo 3: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, a primeira obra missionária, né? Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. O que eu quero trazer para você? Nós somos missionários. Eu posso estar longe de você, meu irmão, né? Mas em espírito estamos juntos, né? Porque o Espírito de Deus está em nós. Nós somos um em Cristo. A Bíblia diz que nós somos um corpo em Cristo Jesus, né? Somos irmãos em Cristo. Então temos que estarmos sempre unidos, né? A igreja tem que estar unida. Mas vamos lá. O que eu quero trazer para você aqui? O que diz aqui? Olha só, para você. A igreja separou Barnabé e Saulo para a obra de Deus e tinha para eles separar significa apartar para um propósito especial. Nós também devemos separar nossos pastores, missionários e obreiros cristãos para a sua tarefa. Também podemos usar nosso tempo, dinheiro e talentos para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer. Ele quer. Você separe para Ele. De novo para você. A igreja separou Barnabé e Saulo para a obra que Deus tinha para eles. Separar significa apartar para um propósito especial. Nós também devemos separar nossos pastores, missionários, obreiros, cristãos para suas tarefas. Também podemos usar nosso tempo, dinheiro e talentos
para a obra de Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer você separe para Ele. O que Deus quer de você? Será que você já perguntou a Deus qual é o propósito que Ele tem para você? Será que você tem tirado tempo para que Deus venha falar com você? Você tem tirado momentos com Deus, né? Para perguntar a Ele: Senhor, o Senhor quer comigo? Porque com Isaías ele tinha: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com Jeremias ele tinha, né? Com o nosso Neemias ele tinha, Jeremias ele tinha, Isaías ele tinha, Barnabé ele tinha, Daniel ele tinha, Sadraque, Mesaque, Abednego ele tinha. E você? E nós? Qual é o propósito que Deus quer de nós? Então isso aqui me chamou a atenção. Nós somos missionários, assim como Barnabé, Saulo, né? E outros, né? Priscila, né? Áquila, foram missionários junto com Paulo. Assim é nós. Somos missionários nesse campo que nós estamos, no campo missionário. Nós fomos separados para levar o ídolo do Senhor Jesus. E aqui, olha o que diz aqui, ó. Este foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. Inclusive está lá em Atos 13, 9. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé. Mas o plano era de Deus. Presta atenção, o plano era de Deus. Né, irmão? O plano era de Deus. Porque Paulo e Barnabé foram tais lugares. Agora vamos lá. Porque o Espírito Santo os dirigiu. O Espírito Santo os dirigiu. Eles seguiram pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. 3. Visitaram populações e centros culturais importantes, a fim que alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. 4. Foram a cidade que possuía sinagoga, falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que estes recebessem a Jesus como Messias e ajudassem a divulgar as boas novas demais povos. Então você vê que esses foram os lugares que esses homens foram enviados. E Deus quer enviar a nós também, irmãos. Não importa o lugar, aonde, quando, como nós seremos enviados. Uma coisa eu sei, que o Espírito Santo, ele vai preparar a hora certa, o momento certo, para dizer: ide, apartai-vos, assim como Barnabé e Saulo, como fala aqui, ó. E servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra o que os tenho chamado. Deus tem um chamado para nós. Nós temos um chamado, melhor dizendo, vamos renovar a situação. Nós temos um chamado. Agora, esse chamado, existe um preço. Pagamos um preço. Chama-se renúncia. Existe a renúncia. Né? A renúncia é a base de tudo. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então temos que renunciar. Existem momentos, irmão, que vamos balançar. Existe momento que o vento vai soprar. Existe momento, eu sempre falo, que a palmeira ela vai para um lado e para o outro, como o salmista falou,
mas ele considera os crentes como palmeira, que está sempre de pé, sempre pronto para toda a boa obra. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem temporal, não tem nada. Existem os obstáculos, sim, né? Porque Deus também conhece as nossas estruturas, Ele sabe todas as coisas, mas Ele conhece verdadeiramente o nosso coração. Então, aqui eu vejo que isso aqui, irmão, é muito importante para a obra de Deus. Somos separados para visitarmos órfãos e viúvas, visitar os enfermos, visitar aqueles que estão acamados, ganhar almas, aqueles que estão desviados, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Vai ser através de um Barnabé, vai ser através de um Saulo, vai ser através de uma Priscila, vai ser através de um Áquilas, né? Vai ser desse jeito que vamos ganhar almas para Jesus. Então precisamos, irmão, estarmos focados, para quando o Senhor nos chamar, a gente, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Assim como eu falei, chamou Isaías, né? Isaías era um homem de lábios impuros, de impuros lábios. Diz a Bíblia que veio com Atenas, né? Purificou ele. Assim, irmão, como chamou Jeremias, a Jeremias se achava uma criança. Ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. O Senhor não, diga se é uma criança, porque onde eu mandar tu ir, tu irás, e tudo que eu mandar tu fazer, tu farás. E ele ainda fez uma pergunta a Jeremias: o que tu tens na tua mão? Eu tenho uma vara de amendoeira, viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. E assim, né, tem Ezequiel, que foi também num vale de ossos secos, né? Ninguém dava nada para aquele vale de ossos secos, mas ele mandou profetizar, e aqueles ossos foram se ajuntando, osso, pele por pele, e assim, né, a profecia se cumpriu. Eu não ia trazer mensagem, irmão, mas eu estava aqui arrumando a cozinha para minha esposa, vou ser realista, que eu não fico parado. Quando eu estou em casa, eu não fico parado, eu estou sempre inventando. Já fui na rua, já voltei, já fui levar minha neta no colégio, mas estou aqui, ó. Então o Espírito Santo me dá mensagem, eu trago, irmão, porque eu estou assim agora. Me deu mensagem, eu trago. Porque, irmão, temos que pregar a tempo e fora de tempo. O bom obreiro tem que estar preparado para toda boa obra. A Bíblia diz que nós temos que manejar bem a palavra da verdade, não tem que se envergonhar, porque o Espírito Santo coloca a palavra em nossos lábios. Né? Eu estive aí na correria ontem, cheguei a quase 5 horas em casa, bati na cama e dormi, mas fui fazer o que tinha que fazer, fui na minha mãe, voltei, peguei, fui visitar o pastor Neivan, no final resolvi alguns problemas com o pastor Neivan, e no final, cansado realmente, você fica o dia todo dirigindo, também cansa. Então, não fui nem à congregação, mas fui à casa do nosso pastor Neivan. Fui lá visitar. Eu tenho visitado nossa irmã Marilza, ainda não fui, está me incomodando, mas assim que der também estarei lá fazendo a visita à nossa irmã Marilza. Entendeu? Nós fomos chamados, irmão, para ir fazer a diferença. Irmãos, não adianta queremos mostrar uma coisa e não vivermos o que nós pregamos. Eu, cada dia, estou aprendendo. Eu tenho amadurecido, vou melhorar até a minha linguagem, eu tenho amadurecido. Todo dia a gente amadurece, a gente cresce espiritualmente. Irmão, quando nós estamos lendo a Bíblia, é terapia que se fala, né? Para nós, para nossa mente. Porque a melhor arma, o melhor livro, que é o livro dos livros, é a palavra de Deus. Né? Assim como eu falei na última mensagem, né, que Barnabé foi a ponte entre Saulo e os apóstolos, porque ele tinha uma reputação manchada, mas Deus tinha um chamado na vida de Saulo. Irmão, a pior coisa que tem é uma reputação manchada. Eu vou usar um português mais fácil. A pior coisa que tem é a pessoa mal vista. A pior coisa que tem é a pessoa que fala por trás de você.
A pior coisa que tem é aquele crente que muitas vezes na igreja ele é crente, mas em casa ele não é. Tem até um louvor que se fala aí, né? Que uma criança, eu não lembro desse louvor direito, a criança pedia para ficar na igreja, dormir na igreja, que o pai era santo, mas em casa só misericórdia. Então nós temos que fazer diferença em casa, na rua, no ônibus, no trabalho, aonde for, temos que fazer diferença. É fácil não. Não é fácil não, que você vai vai entrar no meio de lobo, escorpiões, serpentes. Mas você tem que estar preparado. Em espírito, quando você está em espírito, Deus prepara, Deus te envia, Deus te capacita e Deus te honra. É o que precisamos. E eu glorifico a Deus, porque ainda tem homens e mulheres de Deus que têm se dedicado, colocado na brecha para levar a palavra do Senhor, para fazer a obra de Deus, para ganhar a alma. Que a Bíblia diz: quem ganha a alma, sábio é. Amém? Vou ler só para você mais uma vez. A igreja separou Barnabé e Saulo para a obra de Deus. Tinha para eles, a obra que tinha para eles. Separar, esmola. Separar significa apartar para um propósito especial. Nós também devemos separar nossos pastores, missionários e obreiros cristãos para suas tarefas. Também podemos usar nosso tempo, dinheiro, talentos, a obra de Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer. Você separe para Ele. Continuação. Esse foi o início da primeira viagem missionária de Paulo, como eu falei, está lá em Atos 13:9. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus. Presta atenção, o plano era de Deus. A Bíblia que fala que o plano era de Deus, porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares. Porque o Espírito Santo os dirigiu. Deixe que o Espírito Santo dirija seus passos, irmão. Não tome a frente do Espírito Santo. Deixe que Ele mesmo te capacite. O Espírito Santo. 2. Eles seguiram pela estrada do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. 3. Visitaram populações, olha só, visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançar tantas pessoas quanto fosse possível, alcançar o mais possível. Esse era o propósito da obra missionária enviada pelo Senhor, esses homens. Possível. 4. Foram a cidades que possuíam sinagogas. Falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que eles recebessem a Jesus. Falar de Jesus. Ir para falar de Jesus, para que vidas venham aceitar como Salvador e Senhor da sua vida, como o Messias, né? Jesus como o Messias, e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos. Ainda tem muita gente ainda, irmão, para ouvir a mensagem de Deus. Existem muitas pessoas de coração duro, existem muitas pessoas ainda afastadas, desviadas, mas esses aí é o que o Senhor quer. Eles podem estar de coração duro, podem estar afastados, mas uma hora eles vão ser incomodados, impactados pelo Espírito Santo e vão retornar para a obra de Deus. Vão voltar para a casa do Senhor, vão se reconciliar com Deus, mas para isso acontecer,
nós temos que fazer a nossa parte, levar o ID do Senhor Jesus a toda a criatura. Amém? Deixo para você nesta manhã esta pequena saudação. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez quero mandar um abraço para São Fidélis, minha prima Roseni, né? E as demais primas que tem que dar um branco. Que Deus abençoe a São Fidélis, Camila, minha prima, que Deus abençoe, Vanilda, Vaneide, meu tio Didi, que Deus abençoe São Fidélis, em nome do Senhor Jesus, Campos, que Deus abençoe a congregação de Campos, que Deus abençoe a congregação de São Fidélis, dirigente de São Fidélis, que Deus abençoe mais uma vez todo aquele povo que eu fazia, né? A obra de Deus pelo Zap, a gente fazia, né? Nosso irmão Hélio, Diácono Hélio da Bahia, nossa irmã Ana Paula, da Calcaia, Ceará, irmã Olinda, irmã Lidiane, irmã Lena, de Pernambuco, enfim, que Deus abençoe todo esse povo maravilhoso, escolhido do Senhor. Amém? Que possamos fazer como assim o Senhor designou Barnabé e Saulo a viagem missionária. Possamos estar cada dia nos preparando para esse grande dia, juntos, levando o ídolo do Senhor Jesus, falando do amor de Deus, que cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, aonde quer que você esteja. Amém? Graça e paz.